Não despreze os pequenos começos, tá? Tudo que é muito grande começa com o pequeno. Você pode anotar isso que eu estou dizendo para você aqui agora. Não despreze os pequenos começos. Os pequenos começos. Tudo que é grande começa com algo muito pequeno. Você vai me entender a partir de agora. Eu quero partir de um princípio muito interessante. Os valores de Deus, eles são muito diferentes dos nossos valores. O que chama a atenção de Deus é muito diferente do que chama a nossa atenção. O que move o coração de Deus é muito diferente do que move o nosso coração. Os valores de Deus são totalmente diferentes dos nossos. Olha, posição, poder, autoridade, influência, carro, casa, emprego, dinheiro, essas coisas todas, né? Aquele que é o mais legal da turma, aquele que é o mais descolado, aquele que é o que mais se destaca no ambiente que você vive, aquele que é o mais inteligente, aquele que é o mais carismático, aquela pessoa que está sempre muito bem vestida, muito bem arrumada, muito bem alinhada, com bolsas caras, roupas caras, aquela que mora numa mansão estratosférica, extraordinária, com heliporto, com lago, com cinema, etc. Esses não são valores para Deus. Esses são valores que geralmente o ser humano presta atenção. Eles não são valores para Deus. O que Deus valoriza são outras coisas completamente diferentes do que os nossos olhos humanos podem ver, do que as nossas mãos podem tocar, do que o esforço humano pode alcançar. Esses não são valores para Deus. Estes critérios não atraem o coração de Deus, queridos. A gente precisa ter isso muito em mente. Sabe por quê essas coisas não atraem a Deus? Poder, posição, autoridade, influência, essas coisas não atraem a Deus. Porque isso aí, para Ele não é nada. Ele tem todo o poder. Se nós achamos que fulano de tal, que Beltrano, que Ciclano, né, tem poder diante do Eterno, isso não é poder, porque Ele detém o verdadeiro poder. Ele detém a verdadeira autoridade. Ele é dono de todas as coisas. Então, coisas físicas não atraem o coração de Deus. Sendo que, se tudo a Ele pertence, o que é que vai fazer um toque nele? O que é que vai fazer o interesse dele? Tudo já é dele. Vocês estão me entendendo? Tudo já pertence a Ele. Quais são os valores que atraem a atenção de Deus? Vamos ver quais são os valores reais que atraem o coração de Deus? Vamos pegar um exemplo de um pequeno pastorzinho. Nós vemos aqui na Escritura um pastorzinho de 17 anos de idade. Esse pastorzinho de 17 anos de idade, ele já tinha sido ungido o futuro rei de Israel. Ele já tinha sido ungido o futuro rei de Israel quando esse evento que eu vou relatar aqui aconteceu com esse pastorzinho. Mas mesmo tendo sido ungido rei de Israel, ele continuava sendo um pastorzinho lá no campo, com as suas ovelhas, levando, dando alimento, correndo para um lado, correndo para o outro, colocando no aprisco, tirando do aprisco, dormindo com elas, acordando com elas. Até que um dia o pai dele pega esse menino e fala, olha, você vai ser o primeiro iFood da terra, tá? Você vai pegar aqui uns queijos, uns pães e vai levar para os seus irmãos lá no campo de batalha. E aí ele fala assim, pois é, então tudo bem, se eu tenho que ser esse garoto de leva comida, eu vou, sem problema. E aí ele vai lá no campo, onde estava acontecendo, né, um confronto entre Israel e os filisteus. E aí quando ele chega naquele campo de batalha, é como um mero garoto de recado, um mero Uber Eats da época, para levar comida
para esses irmãos e para o capitão da guarda deles, ele chega lá e ele fala o quê? Como assim? Quem é esse gigante para poder afrontar o Deus de Israel? Uau! Quem é esse gigante para afrontar o nome do eterno Deus de Israel? Um pequeno, um simples, um garoto, 17 anos, pastorzinho de ovelhas, fedia ovelhas. Eu não sei se você sabe, mas a profissão de pastorzinho, né, de pastor em Israel, é uma profissão até hoje inferior, considerada inferior. Na época de Davi, muito mais inferior ainda. Eles eram deixados, lembra que quando Samuel vai até Jessé, o pai de Davi, pedindo para apresentar todos os filhos, você se lembra que Jessé nem se lembrou que existia Davi, porque não era contado. Pastor de ovelha não era contado nem na sociedade. Pastor de ovelha fedia a ovelha. E você que não sabe, mas as ovelhas fedem, tá? E eles eram quase que esquecidos no campo, porque eles viviam dia e noite com as suas ovelhas. Eles viviam no campo durante o dia com as suas ovelhas e à noite eles dormiam com as suas ovelhas para guardar e cuidar. Então eles eram esquecidos, eles nem em casa iam praticamente, só ia para buscar a provisão e vir embora. Então aquele pequeno pastorzinho esquecido da sociedade, que não era convidado para as festas, não era convidado para os eventos, não era convidado nem para a própria casa do pai, para poder ser contado como filho, para ser apresentado para o profeta, nem para isso ele foi contado. Ele chega lá, tem um começo tão pequeno, tão insignificante, mas ele chega lá diante do gigante e fala: quem é esse gigante? Para afrontar o meu Deus, o Deus de Israel. E nós sabemos o final da história. No final da história, esse Davi, tão insignificante, com um começo tão pequeno, se transforma em um rei, um dos reis mais poderosos de todo Israel, um dos reis do qual Israel honra até os dias de hoje. Pequenos começos. Ele teve um pequeno começo. E esse pequeno começo, o que atraiu no coração de Deus foi, o que atraiu Deus para Davi foi certamente o coração dele. Não foi porque ele era capaz ou incapaz, ou porque ele tinha riquezas, ou porque ele tinha autoridade, ou porque ele tinha poder, ou porque ele tinha... Não. Foi o coração de Deus. Quer ver uma outra coisa que atrai o coração de Deus, que atrai a atenção de Deus? Vamos ver lá uma pobre viúva, quando estava lá na hora de entregar a oferta, Jesus estava perto, estava bem próximo ali daquele gasofilácio, da entrega daquela oferta, e chama a atenção de Jesus. Atrai o olhar de Jesus, atrai o coração de Jesus. O que foi que atraiu o coração de Jesus? A palavra de Deus diz que ela entregou ali tudo o que ela tinha, ainda que tudo o que ela tinha era algo que, para a sociedade, não tinha valor. Mas para ela, era tudo o que ela tinha de valor que ela estava depositando diante do Deus dela. E isso atraiu o coração de Deus. Era viúva, e como viúva, certamente era uma mulher que dependia de seus filhos para poder viver, para poder ter provisão, para poder ter comida, para poder ter a sua provisão em dia. Ela certamente dependia dos seus filhos, porque viúva naquela época não podia trabalhar. Mulher não podia trabalhar naquela época, né? Então, mas essa viúva ainda dependente, ainda sendo olhada para a sociedade como alguém que já não podia mais, já não tinha mais vida, já não tinha mais possibilidades de vida, Jesus olha para ela e fala: você! E olha para ela com um olhar diferente. Eu sinceramente gostaria muito de saber qual foi o fim da história dessa viúva. Mas a Bíblia não nos conta, mas eu tenho absoluta certeza, porque o nosso Deus ele é extraordinário, eu tenho absoluta certeza que o fim dessa viúva, a história final dessa viúva,
foi extraordinária. Pequenos começos. A gente não pode desconsiderar os pequenos começos. A gente tem que ver o que é que atrai de fato o coração de Deus. Vamos falar de uma outra viúva, né, que atraiu o coração de Deus. Uma viúva que teve seu filho morto. Nós vemos a história dela lá no Antigo Testamento, né? Ela teve seu filho morto. Aquele filho que antes dela ter tido, ela teve uma promessa do profeta para com a vida dela de que ela teria esse filho, ainda que ela nem tinha pedido. Mas ela teve uma promessa do profeta de que ela teria aquele filho. Ou seja, ela atraiu o coração de Deus. Ela atraiu o coração de Deus antes mesmo de ter tido esse filho. E essa viúva ela é muito interessante porque eu fico imaginando como que ela aparece em uma história tão rica, tão completa, tão cheia de detalhes nas Escrituras, e ela traiu tanto o coração de Deus que ela vem em um momento e depois ela aparece em um outro momento, novamente na história. É sensacional a forma que essa mulher atraiu o coração de Deus. É sensacional, atraiu o olhar de Deus, a atenção de Deus. E depois, quando esse filho, que o próprio Deus e o profeta tinham prometido para ela, morre, ela é honrada de novo. Mais uma vez, ela é honrada novamente porque ela chama esse profeta, o profeta vai para a casa dela e ele ora a Deus e Deus restaura a vida desse único filho dessa viúva. Pensa no tanto que essa mulher deve ter atraído o coração de Deus, mas a palavra de Deus começa a história dela como uma viúva que não tinha nada dentro de casa, nem para comer. Mas o fim da história dela é extraordinário porque ela atrai a atenção de Deus de várias formas durante a sua vida. Depois a gente tem uma outra história de uma pessoa que atraiu a atenção de Deus, atraiu o olhar de Deus, uma mulher, mais uma estéril, Ana. Ana, o nome dela Ana, quem é Ana aí? Tem o nome, na verdade em hebraico é Hana, que significa agraciada, cheia de graça, não é? Hana. Ana era estéril também. E ela vai diante do profeta e ela ora e ela fala, olha, o meu problema é que eu gostaria de ter filhos, eu não tenho filhos. E o profeta ora por ela e ela é atraída, ela atrai o olhar de Deus para a vida dela. Uma mulher que tem um começo tão insignificante diante de outras mulheres. Porque ser infértil naquela época, ser estéril naquela época, era o fim da linha para qualquer mulher. Era o fim da história para qualquer mulher. Inclusive, o marido tinha o direito legal de se divorciar dela pelo fato dela não poder ter filhos. E se o marido dela se divorciasse dela, seria o fim da história dela. Seria o fim da vida dela. Porque ela não teria provisão mais, né? Ela não teria como ter provisão mais, enfim. E aí Deus, além de dar um filho para ela, que o coloca, e ela entrega esse filho para a honra ao Senhor, depois ela tem mais uma penca de filhos. Ela começa uma história tão insignificante, não apenas insignificante, mas ela começa uma história de medos, de insegurança, de vergonha diante da sociedade onde ela vivia. Ela começa uma história tão mal, tão ruim, tão incapaz, tão sem possibilidades, tão sem saídas. Mas ela atrai o coração de Deus, de alguma forma. Como ela atrai o coração de Deus? Fala, Senhor, se tu me deres um filho, esse filho eu vou entregar a ti de volta. E ele vai crescer na tua casa. Ela atraiu o coração de Deus, ela encontrou uma forma de atrair o coração de Deus e em troca Deus dá para ela uma penca de filhos logo em seguida, né? Olha, todos esses são começos, todos esses que eu estou citando, começos tão insignificantes, que talvez qualquer um de nós ia falar, essa pessoa não vai dar em nada. Ixi, esse aqui não nasceu em berço de ouro, não. Ah, aquele ali, nem estudo teve. Nenhum de nós. Vamos falar de um gêmeo, um irmão gêmeo da Bíblia. Quem foi, gente? Um irmão gêmeo aí na Bíblia. Vamos falar desse irmão gêmeo aí, né?
que desde o ventre da mãe dela, esse aí já foi extraordinário, né? Porque esse aí já atraiu o olhar de Deus desde o ventre da mãe. Porque ele no ventre da sua mãe, ele já lutava com o seu irmão gêmeo, pegando pelo pé dele para poder sair primeiro, para poder nascer primeiro. E durante toda a história, depois do nascimento dele, a gente vê mais uma vez ele crescendo, ele lutando com o irmão mais velho pela primogenitura. Ele lutava por causa da primogenitura, sim, mas ele sabia que junto com a primogenitura viria... O que viria junto com essa primogenitura? Viria a unção da bênção de receber o poder de Deus através daquilo. Então ele, na verdade, não estava lutando apenas pela primogenitura, mas ele estava lutando pela bênção. E esse gêmeo luta tanto pela bênção que ele chega até a lutar com o próprio anjo. Lembram dessa história dele lutando com o próprio anjo no Vale de Jaboque? Ele luta com o próprio anjo e ele vence o anjo. Ele não deixa o anjo embora até que o anjo entregue a bênção para ele. Quem vê o começo da história de Jacó vai pensar, não vai dar em nada. Que começo ruim. O coitado já tenta nascer primeiro, não consegue. Esse menino passa a vida querendo o lugar do seu irmão, querendo a primogenitura do seu irmão. Depois ele vai, pega a primogenitura do irmão, ele é ameaçado de morte pelo próprio irmão, ele tem que fugir de casa, se casa com uma mulher, se apaixona por uma mulher, mas se casa com outra, enganado. E aí depois ele tem que casar com essa mulher, e depois o sogro dele o engana por tantos anos. Enfim, ele não vai dar em nada, porque o começo dele foi todo errado. Aparentemente todo errado, não vai dar em nada. Mas quem foi Jacó? Quem foi Jacó? Jacó atraiu o coração de Deus. Não foi pelo seu começo, não foi porque nasceu rico, não foi porque teve o que indica, não foi porque estudou, não. Ele atraiu o coração de Deus porque a vida inteira ele lutou com todas as suas forças pela bênção de Deus. E ele atraiu o coração de Deus. Ele atraiu o olhar de Deus. Ele atraiu a atenção de Deus para a sua vida. E através dele começa a geração do povo que entra no Egito e se transforma toda a nação de Israel. E aí a gente tem um outro também, que tem um começo lá em Ur dos Caldeus. Talvez um começo que você fala, que começo tão estranho. Um homem que começa a sua vida num local completamente estranho à presença do Eterno. Um local, Ur dos Caldeus, era uma cidade completamente idólatra. Todos os seus moradores eram idólatras. Era uma cidade que adorava vários deuses. Como que uma pessoa se destacou nessa cidade a ponto de Deus olhar para ela e falar, sai daí. Eu quero que você saia. Eu quero que você se aparte, porque esse lugar não é para você. Abraão já traiu o coração de Deus lá dentro da cidade de Ur dos Caldeus. Deus já olhou para ele e falou, você é diferente de todos. Você vai sair daí. E aí, como que Deus vê a história de Abraão? Como que Abraão muda o coração de Deus? Alguma coisa já aconteceu ali em Ur dos Caldeus que nós não sabemos, porque a Bíblia não nos conta, mas algo fez com que Abraão atraísse o olhar de Deus, para que no meio de toda uma população de Ur dos Caldeus, Deus mirasse em Abraão e falasse, olha, é com você que eu estou falando, é você que eu vou tirar daqui. O que Abraão fez? Eu não sei, a Bíblia não conta, mas alguma coisa ele fez. E ele fez algo tão extraordinário, que Deus mandou para ele andar aproximadamente 2.000 quilômetros a pé, com seu burro, burro jegue, burro plus, burro top, não é? Com toda a sua geração, sua esposa, seu sobrinho, seus pais, para atravessar 2.000 quilômetros andando. E esse homem vai, e sem nem saber para onde que era ainda. Que loucura, né? Abraão nem sabia para onde é que Deus estava mandando ele. E ele foi, esse homem atraiu o coração de Deus de uma tal forma que até os dias de hoje nós falamos dele. E ele é chamado o pai da fé.
Por causa de Abraão, houve uma aliança entre Deus e a humanidade, por causa desse homem, com um começo lá em Ur dos Caldeus. Algo fez ele atrair. O que atraiu essas pessoas todas que eu relatei para você agora, elas tiveram valores que atraíram o olhar de Deus. Elas tiveram algo dentro delas, um start dentro delas, um produto, um valor dentro delas que atraiu o coração de Deus, que não era um berço de nascimento, que não era uma posição social, que não era poder, que não era influência, não era autoridade, não era carro, casa, riquezas, o mais legal, o mais influente, o mais inteligente, aquele que teve um pai mais legal. Não. Não foi. Não foi. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O que atrai o coração de Deus é outra coisa. São as nossas atitudes, é o que há no nosso coração. É isso que atrai o olhar de Deus para você e fala, ó, você, vem aqui. Eu vou te abençoar, eu vou transformar a sua vida. A partir de hoje você vai ser outro. É o que está aqui na nossa mente, no nosso coração, que atrai o coração de Deus. Que atrai o olhar de Deus para nós.